família do meu pai gozava de certo prestígio em uma pequena aldeia de pescadores no fundo do Golfo de Taranto, no sul da Itália. Mudamos para lá entre os braços de familiares para os quais minha mãe era uma estranha, e nós, os filhos que estavam prestes a se tornar órfãos. As janelas e as varandas da casa se debruçavam sobre o porto dos pescadores, e ao amanhecer eu os espiava enquanto remavam para o alto mar. À noite, eu contava as luzes dos candeios à caça de polvos. No começo não tínhamos água corrente. Utilizávamos a água de chuva do teto, canalizada para uma cisterna que ficava no quintal. Cabia a mim tirar a água de lá. E a cada vez me alertavam: não pescar a enguia. Ela nadava no fundo escuro do poço e se nutria de insetos e parasitas. Se ela morresse, a água se tornaria imbebível. Eu puxava o balde de olhos fechados, prendia a respiração, abria os olhos e, com alívio, via só a água. Venho do medo de apanhar o animal sagrado no escuro do poço. Venho do medo de apanhar o animal sagrado no escuro do poço. Sobre ser atriz em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A minha história com teatro, com a atuação dramática, começa aqui, nessa cidade, nessas paredes, nessa mesma sala, inclusive, há 17 anos atrás. Uma criança que se inicia, no contato com a linguagem dentro de uma escola técnica profissionalizante,
que oferece um perfil de acesso para esse curso técnico através de um curso básico. 7 anos decorrem estudando teatro nesse interior do estado, até que eu opto pela formação, pela graduação também em artes cênicas, agora já na capital do estado, na cidade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal. E para mim ser atriz é criar, é compor, mas a relação com ser dirigida, seja por mim mesma, mas contando frequentemente com a presença de um olhar de fora, talvez a troca mais profunda, nesse processo de criação do teatro. É você ter é você guiar os seus movimentos, é você guiar a sua forma de se posicionar enquanto pensamentos, enquanto movimentos, enquanto ações práticas, mas ao mesmo tempo enquanto um universo ali teórico que se constrói. Fazer isso tudo de forma que você possa guiar esse processo todo. Então é observar, se observar e compor através disso, sendo você se olhando de fora ou tendo de fato esse olhar de fora, esse diretor, essa diretora, que vai perceber como melhor você pode se encaminhar naquele momento para contar a história que você quer contar, comunicar o que você quer comunicar, deixar se revelar o que você quer revelar. Essa troca com o diretor, é um universo profundo mesmo, é uma comunicação muito própria, característica desse movimento, e eu acho que se constroem camadas e especificidades próprias em cada tipo de troca, em cada lugar de ensaio que você vai habitar, onde é que vai ser esses ensaios, onde é que essas trocas vão acontecer na sua casa, na casa dessa pessoa, num estúdio, numa escola, num espaço de ensaios, e o lugar dessa prática vai reverberar nessa troca que você está tendo ali naquele universo de criação. Eu conto que a minha história começa nessa cidade, começa nessa escola, nessa sala, há 17 anos atrás. E eu acho que tudo influencia, tudo vai construindo e vai fazendo parte desse processo. Então, a minha experiência com a direção, com ser dirigida, começa nesse lugar, começa em Rio das Ostras, começa cercada pela praia, pelo som do mar, pelas pessoas habitando esse espaço. Assim é aqui que nasce a minha relação com o teatro e propriamente com ser dirigida, com a experiência da direção teatral, da direção da atuação, que pode ser levada para outros campos. A gente acaba tendo que se redescobrir nos formatos, então a gente, ou por uma opção, a gente tem esse contato, essa troca com a câmera também, apesar de ser num lugar diferente, uma produção específica para esse formato. Mas a atuação, ela se conecta com todas essas ferramentas e a experiência da direção, como eu começo contando, acontece e se inicia num lugar como esse que vai influenciar no processo diretamente. De que formas a gente pode desdobrar em vários pensamentos, Como é você começar a ser dirigido ouvindo os sons que você escuta nesse lugar, tendo a pessoa que está trocando com você também residindo, trocando com esse espaço, nesse lugar. Então, de que forma que isso influencia no processo criativo ali daquelas 2, 3, 4, 5 pessoas, Porque existe a experiência de você ser dirigido numa construção monológica e existe a experiência de você ser dirigido numa peça, que na grande maioria dos casos é isso. Então você tem mais 1, 2, 3, 4 colegas com você em cena sendo dirigidos, então experimentando essa troca também. São várias trocas no mesmo processo, além de você trocar com o diretor, você está trocando também com aqueles outros atores ali, todo o resto da equipe que está construindo aquele projeto. Ser dirigida é uma experiência inconstante, também. Porque ainda mais pensando o teatro como ele está hoje, pensando a atuação dramática como ela está hoje, se conectando com o que está acontecendo no momento, Como é que isso acontece de forma orgânica? Como é que isso acontece de forma producente, São moldes que a gente precisa encontrar, que foram se transformando ao longo do tempo e vão continuar se transformando, e cada experiência é uma experiência, mas existe também um alinhamento com as condições da conjuntura da criação. Então hoje se faz um tipo de teatro no estado do Rio de Janeiro, no nosso país, enfim, e esse tipo de teatro, como é que ele dialoga com essa experiência da direção ali, de você ter alguém
conduzindo aquele processo de alguma forma, né, sendo o olhar de fora para aquilo ali que está acontecendo, você como ator, você como atriz, como você se relaciona com esse espaço, né? A gente entende cada vez mais um encaminhamento, uma condução para um olhar performático sobre essas cenas, né? Então talvez o teatro esteja expandindo essas fronteiras muito mais do que a gente vê e constrói, né? Um espaço de ensaio é entendido como teatro hoje pelos pares, pela crítica, pelos espaços, enfim, que a gente vai estar habitando com esse projeto, muito mais do que era íntimo, talvez, de um caráter mais processual, é entendido de fato como algo a ser mostrado. E como é que isso vai fluindo aí na relação do diretor com esse ator, com essa atriz que está ali em cena, se colocando a cargo daquela experiência que está acontecendo ali. Então, a ideia é entender, aqui eu acho que a ideia de contar isso é entender como é que isso reverbera em mim. E eu acho que eu posso dar exemplos, né, de experiências onde ser dirigido nem sempre é confortável. Na grande maioria das vezes não é. Na grande maioria das vezes isso é a ideia daquele processo, é que você saia daquele lugar onde você habitualmente está disposto a estar e é colocado em novos lugares, se coloca em novos lugares para servir aquele acontecimento ali, né? Aquela manifestação ali que está sendo produzida. Então, esse desconforto é um lugar onde a gente trabalha nessa troca com o diretor, com a diretora. E esse desconforto pode ter diversas origens, né? Não é o que você preparou, não é o que você pensou. O que você preparou, o que você pensou não é recebido da forma como você acreditava que seria recebido. É difícil você ouvir a fatídica crítica, a fatídica observação, mas ao mesmo tempo é para isso que a gente está se colocando ali, né? Então, é você acreditar que aquele processo, que aquela troca vai vir dos lugares mais diversos, né? Vai surtir os efeitos mais diversos, mas vai te conduzir para o lugar que você deve estar, né? Porque a gente acredita no presente, né? A gente faz a arte no presente. Então, aí voltando para o meu relato, para a minha experiência, eu acredito que o lugar onde a gente vai chegar naquele projeto é o lugar que a gente deveria chegar naquele projeto. Então, tudo que acontece ali naquele engendro, naquilo que está interno ali, é o que poderia e deveria estar acontecendo naquele momento.